José Brandao a que diserte sobre la charla Alteraciones localizadas del crecimiento del esqueleto inmaduro. Buenos dias a todos. Estou muito contente de estar aqui. É grande prazer. Vou ter a voltar a Buenos Aires graças à invitação de meus amigos argentinos, do comitê organizador. E espero que entendam o meu portunhol, não muito bom, como do Guilherme, como do Alejandro, que quando vão ao Brasil, falam muito bem. Ok. Vamos falar sobre alteração localizada do crescimento do esqueleto imaturo. Ok. Os objetivos didáticos são discutir mecanismos e condições patológicas que produzem alterações localizadas do crescimento do esqueleto na criança, no ninho. Nós sabemos que o crescimento dos membros superiores e membros inferiores se faz de maneira harmônica, simétrica, guardando certas proporções entre o braço, antebraço, muñeca, dedos. E esse crescimento harmônico, simétrico, pode ser mediado dependendo de alguns fatores nutricionais, fatores por estímulos hormonais, a atividade da vitamina D, atividade física e idade. Algumas condições produzem alterações no comprimento do esqueleto. Sabemos que o crescimento ósseo longitudinal ocorre em um complexo formado por metáfise, placa de crescimento e epífise. Algumas condições podem alterar esse crescimento para mais ou para menos, como alterações vasculares, no sentido de hiperemia, dentro de uma articulação, causa estímulos osteogênicos, ou isquemia, que fazem encurtamento. Estímulo osteogênico aumenta quando faz uma infecções intraarticular, produz um estímulo e aumenta. E a isquemia produz redução, porque fecha a placa de crescimento, produz lesões ósseas e, com isso, conduz ao encurtamento. Traumas, displasias, patologias congênitas e ação muscular. A falta de estímulo muscular produz atrofia no músculo e fatores iatrogênicos. Ok. Alteração do crescimento relacionado com infecção. A infecção pode alterar o crescimento do osso se ela atinge diretamente a placa terminal, com fechamento da placa terminal, e isso produz um encurtamento. Também, a infecção pode aumentar o crescimento ósseo se agir na sinóvia ou hiperemia, produzindo estímulos osteogênicos, e com isso levará a um aumento, alongamento. Pero pode fechar a placa de crescimento, e fechando a classe de crescimento, irá haver o encurtamento. Um exemplo de uma infecção sinovial, onde estamos vendo uma assimetria. Assimetria de tamanho das epífises das rodilhas. Rodilha esquerda muito maior que a rodilha direita, devido a estímulos osteogênicos.
Nesse caso, vemos um encurtamento dos membros, sobretudo o membro... Opa! Eu estou meio... Vemos uma diferença de tamanho do membro inferior direito devido à destruição óssea da cabeça do fêmur e do coelho do fêmur, fazendo encurtamento do membro inferior, devido a um processo infeccioso intraarticular. Alterações relacionadas à inflamação. Vemos um aumento da densidade radiográfica devido à hipertrofia sinovial. Essa hipertrofia sinovial leva a um hiperestímulo osteogênico e, com isso, vamos perceber aumento do crescimento das epífises femorais, que se tornam muito maior em um controle evolutivo de 18 meses. Mas também a infecção pode comprometer um cerramento, fechamento da placa de crescimento de maneira temprana. Com isso, poderá levar a um problema de encurtamento da estrutura óssea. Percebam em uma artrite juvenil idiopática, um aumento do tamanho dos tecidos blandos, que se associa a uma reação perurgical, e com isso, vejam, observem, no controle das manos comparativos, observamos um importante encurtamento da falange média. Os tumores musculoesqueléticos de partes blandas ou do hueso, poderão também comprometer o tamanho das extremidades ósseas. Os hemangiomas, hemangiomas, quando profundos, poderão fazer atividades ortogênicas e, com isso, poderão aumentar o tamanho do osso. Da mesma forma, os hemangiomas, eles poderão fazer redução do osso. Observem o húmero direito, quando comparado com o húmero esquerdo, que é bastante mais delgado. Os tumores de partes blandas e os tumores de partes ossas poderão comprometer o osso tanto como alongamento, como adelgaçamento, como espessamento, sobretudo os hemangiomas. Hemangiomas próximos às placas de crescimento, as metáfises, poderão provocar encurtamento do osso, pero poderão fazer alongamento do osso ou atrofia do osso. Mas também poderão produzir espessamento do osso. O osteoma osteoide intraarticular, ele pode produzir um alargamento, um engrossamento do osso, como também um aumento do seu tamanho longitudinal. O osteoma osteoide, a hiperemia que ocorre dentro da articulação, poderá serrar de maneira temprana a placa de crescimento e, com isso, poderá produzir, com o crescimento ósseo, redução do tamanho do osso. A neurofibromatose. Nós temos dois tipos de neurofibromatose. A neurofibromatose do tipo 1 e a neurofibromatose do tipo 2. Nos interessa falar sobre a neurofibromatose do tipo 1, que acontece nos ninhos. A neurofibromatose do tipo 1 poderá produzir neurofibromas, manchas café com leites, displasias ósseas e neurofibromas plexiformes. Os neurofibromas plexiformes, quando ocorrem próximo à cerca do osso, poderão produzir crescimentos ósseos importantes. Acá, observamos uma atrofia de pressão produzida pelos neurofibromas plexiformes. Os neurofibromas plexiformes também
produzem formas de gigantismo focais, com crescimento exagerado de uma parte do osso. No controle da placa de radiografia das rodilhas, observamos um aumento de volume de partes blandas devido ao neurofibroma plexiformis, com importante aumento do tamanho das epífises das rodilhas. Também, os neurofibroma plexiformes podem produzir alongamentos ósseos com redução, atrofia dos ossos, além de alterações ósseas parecidas, similares a displasias ósseas. Percebam as desproporções que ocorrem entre o membro, entre o perôneo e a tíbia, em relação ao calcâneo e o astrágalo, demonstrando um importante alongamento da estrutura óssea. Também o neurofibroma poderão produzir gigantismos focais nos pequenos ossos das mãos, nos pequenos ossos dos pés. Percebam no segundo e terceiro dedo, aqui no terceiro dedo, acá uma atrofia de pressão pelos neurofibromas, o importante gigantismo focais do segundo e terceiro dedo. Impõe importante diagnóstico diferencial com a macrodistrofia lipomatosa, que em decorrência de transtornos de depósito de gordura, vamos observar gigantismo focais, onde o osso vai ficar grande, os tecidos blandos vão ficar grandes, muito parecido com neurofibromatose, o encontro de tecido grasso, gorduroso, de permeio aos tecidos blandos, ajuda a pensar na macrodistrofia lipomatosa, que se distribui preferencialmente junto ao curso do nervo mediano nas mãos e nos nervos plantares dos pés. Patologias congênitas que cursam com alterações do crescimento osso. Temos um caso de pseudartrose congênita do fêmur, diagnosticado com 22 semanas de gestação pela ultrassonido, onde se observa uma assimetria do tamanho dos fêmures, uma rizomelia. No exame pós-natal, no exame após o nascimento, percebemos que existe uma fratura do fêmur sem consolidação, um aspecto de pseudartrose com importante encurtamento no pré-operatório com 10 meses e no pós-operatório com 24 meses, observamos a permanência do encurtamento dos membros. Patologias congênitas bastante graves poderão levar a um desaparecimento ou a renesias de alguns segmentos, como o do rádio, como o do perôneo, como o da tíbia, e o osso hermano que resta torna-se encurvado, torna-se pequeno e, por vezes, é espessado, engrossado. A deficiência focal proximal do fêmur é uma ausência da porção proximal do osso femoral em tamanhos variados. Neste caso, ocorre uma ausência do colo femoral e a ressonância magnética poderá trazer muito benefício a este paciente pela presença de imagens que podem sugerir que ainda tem condições de haver calcificações. Então, é importante a utilização da ultrassonografia para ver se ainda pode haver consolidação dessas áreas ainda não consolidadas de cartilagem. A displasia do desenvolvimento da cadeira é outra patologia que poderá levar a uma diferença de membros, de tamanho de membros. No lado desplaçado, vamos ver atrofia óssea e também redução do tamanho do osso. A displasia fibrosa, o aspecto clássico do vidro esmerilhado,
Na displasia fibrosa poderá haver um aumento do tamanho do osso, como também poderá haver um espessamento importante do osso. A enfermidade de Ollier é uma mutação genética, onde encondromas se desenvolve acerca da placa de crescimento na metáfise e com isso poderá produzir encurtamento e espessamento importante do osso. A osteocondromatose múltipla hereditária, igualmente é uma patologia tumoral de natureza congênita, que poderá ocorrer devido ao aparecimento, o desarrollo de osteocondroma acerca das placas de crescimento, e por isso haverá encurtamento importante do osso, além de encurtamento importante do osso. Se o osteocondroma desarrollo não está acerca da placa de crescimento, o osso desenvolve normalmente. No trauma, sobretudo nas lesões de Salter-Harris, onde existe comprometimento da placa de crescimento, como por exemplo Salter-Harris 3, 4, poderá ocorrer fechamento temprano da placa de crescimento com problema de crescimento ósseo. Observem, uma menina de 10 anos de idade, ela tinha insensibilidade à dor, jogando futebol, produziu um trauma na perna, que não foi diagnosticado de maneira temprana. O controle evolutivo, observamos que existe uma alteração franca, clara, na altura da placa de crescimento, com fratura da placa de crescimento. 4 meses depois, observamos uma importante assimetria de crescimento da epífise da tíbia, com uma redução da porção mais medial, quando comparado com a porção lateral. Quando temos trauma na extremidade de um osso largo, é muito preocupante, porque poderá, com o crescimento do osso, produzir alterações gigantescas. Observamos que essa assimetria é devido a cicatrizes fisárias que cruzam a placa de crescimento e alteram o crescimento da epífise da tíbia. Nas feridas à bala, bem como nos traumas físicos, como choque elétrico, como descargas elétricas e queimadura, poderemos ter problemas no crescimento do osso, sobretudo se ocorre acerca da placa de crescimento. O choque elétrico, quando ocorre no crescimento, poderá haver encurtamento e deformidade. As lesões neuromusculares produzidas pelos traumas obstétricos, devido à falta de estímulo do músculo, poderão produzir atrofias ósseas importantes. As lesões iatrogênicas por medicamento ou cirurgia, igualmente poderão produzir problemas no crescimento do osso, com a ingestão de medicamentos na mãe, materno. Poderá haver arrenesias ósseas das extremidades, deformidades, etc. Na cirurgia, aqui temos um caso de uma fratura atingindo a epífise e placa de crescimento, um Salter-Harris 3. Foi feita uma fixação da fratura. Observamos que no ponto da fixação da fratura ocorreu uma cicatriz fisária, na barra óssea. Essa barra óssea conduziu a um fechamento temprano da placa de crescimento e, com isso, um encurtamento ósseo importante com assimetria do membro inferior esquerdo. Diversos fatores relacionados ao crescimento. Vamos ver agora
casos de osteocondromatose sinovial, que ocorre uma metaplasia sinovial com poder condrogênico de produção de corpos livres intraarticulares. A hipertrofia sinovial leva a um estímulo osteogênico importante, com isso produção de crescimento anormal nas estruturas intraarticulares, sobretudo as regiões das epífises. Observem uma desproporção entre a epífise do fêmur e a metáfise do fêmur, bem como a epífise da tíbia e a metáfise da tíbia. A hemofilia, o sangue intraarticular é extremamente irritante, fazendo com que haja estímulos osteogênicos e, com isso, crescimento importante do osso, fazendo com que as epífises cresçam do mesmo modo que o exemplo anterior. Se temos isquemia, a isquemia poderá levar a encurtamento da cabeça do fêmur, irregularidades com espessamento da metáfise e, com isso, encurtamento ósseo. A radioterapia, quando temos tumores próximo à zona metafisária, poderá levar a um problema no complexo entre a metáfise, placa de crescimento e a epífise. Normalmente, esse complexo guarda uma proporção entre os ossos. Observe a desproporção entre o complexo do fêmur, quando comparado com o complexo da tíbia. Isso poderá, no desenvolvimento do osso, levar a problemas de crescimento ósseo. E, para finalizar, um caso interessante, onde temos uma assimetria importante do membro inferior, com aumento ou diminuição, aumento de um lado ou diminuição do outro. Foi optado pelo cirurgião que haveria um encurtamento da perna, foi feito um alongamento ósseo, o que ele não observou que, de fato, existe um aumento do tamanho desse membro. Observem a musculatura, como é bastante grande, tanto da coxa como da perna, quando comparado do lado esquerdo, quando comparado com o lado direito. Esse paciente era portador de hemihipertrofia, que tem relação com um tumor de Wilms, portanto, a cirurgia foi completamente inadequada. Havia, de fato, uma hipertrofia da porção toda esquerda e não o encurtamento da porção direita. Em conclusão, os câmbios localizados do crescimento esquelético têm várias origens, que podem diagnosticar-se mediante a método de imagem, particularmente mediante a radiologia convencional. Muitas graças.